Olá pessoal, estamos aqui novamente no Biologicast, sejam todos muito bem-vindos, o seu podcast de saúde personalizada. Hoje nós recebemos aqui um amigo, Dr. Carlos Schlinska, que vai nos falar sobre um tema muito interessante, que são os distúrbios do sono. Um tema que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo e que tem se tornado cada vez mais relevante para a saúde de todas as pessoas. Então, se você está assistindo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de convidar os amigos, porque tem temas relevantes, assuntos de muito interesse para todos vocês. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao Biologicast. Obrigado, Célio. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito desse tipo de coisa, né? Assim, de orientar o pessoal e também, ao mesmo tempo, procurar fazer uma coisa assim leve, né? O pessoal Sim. captar bem a mensagem e aproveitar também, né? E quando o médico consegue fazer essa transmissão de uma mensagem clara para o público leigo, né? Isso é extremamente importante. E nesse tema, já pegando esse gancho do tema dos distúrbios do sono, né? Eu peguei a informação aqui que a Fiocruz realizou um trabalho aí recentemente, onde, pasmem vocês, 72% das pessoas no Brasil sofrem de algum distúrbio de sono, segundo esse estudo da Fiocruz. E a nível mundial, a OMS, ela estima que entre 40% e 45% das pessoas tenham esses distúrbios de sono. É um dado muito alarmante, né? Eu me espantei de ver o quanto isso tem assim, um impacto na vida das pessoas e a diversidade de problemas, né, que podem estar sendo decorrentes disso ou até causadores disso, né? Então, como que você vê hoje essa atuação e esse cenário dos distúrbios do sono? A vida moderna, ela nos proporcionou, né, uma série de problemas, né? E um deles, e até muito importante, como você falou, são os distúrbios do sono. Porque hoje, eu acredito que seja mais, aí, segundo a OMS, bem mais do que 40%. Né? Se você colocar todos os distúrbios, principalmente, por exemplo, a apneia do sono, que tem, na maioria das vezes, ela pode ser central, né, por um problema no sistema nervoso central, uma parada respiratória de origem central, mas na grande maioria dos casos ela é periférica, quer dizer, é obstrução mesmo da via aérea. E isso é muito prevalente hoje. Então, os distúrbios do sono, principalmente, os principais são a apneia obstrutiva e a insônia. Tem outros, né? Sonambulismo, a gente chama de distúrbio aí do sono REM, outros também, né? E síndrome das pernas inquietas, que está relacionado com uma série de coisas, mas os principais são esses, né? E isso constitui de um tempo para cá, está constituindo assim, uma verdadeira pandemia. Afeta quase que todo mundo, pelo menos as sociedades mais modernas. E as causas são variadas, né? Primeira delas e principal, estilo de vida. Estilo de vida, isso vem de acordo com o que você falou, né? Que a modernidade é aquilo que hoje foi se tornando habitual na vida das pessoas, né? Hábitos que no passado não existiam. Sim. Se tinha um ritmo de vida diferente, né? Hoje parece que está todo mundo correndo atrás, o nível de informação, ninguém vive mais sem um celular e o acesso constante, né? Está todo mundo disponível, parece que 24 horas. Sim. Isso é um conjunto de fatores que agravam esses distúrbios do sono, né? Mas vou pegar só um para falar. Tem muita gente que ronca e trata do ronco, por exemplo, como falar, isso é uma coisa, quase que uma piadinha, né? Ninguém consegue ficar perto do fulano porque ronca demais. Qual que é o limite, né, entre ver assim, um ronco que, sei lá, é ocasional devido a um fator muito pontual ou algo que é constante
já o ronco pode ser identificado já como um distúrbio do sono mesmo? Sim, o ronco, ele não é propriamente um distúrbio do sono, ele é um sintoma, né? O que que provoca o ronco? O ronco é um ruído produzido pela vibração dos tecidos moles da faringe, né? Musculatura, né? Úvula, pálato. E isso está relacionado com a flacidez dessa musculatura, ao mesmo tempo com um grau maior ou menor de obstrução da via aérea. Você está falando de flacidez aí, eu já estou imaginando o É, seguinte, então quando a gente vai aumentando a faixa etária, né? Sim, Isso vai com aumentando a certeza. prevalência do Então, ronco. para você ter uma ideia, a partir dos 40 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos 60% dos homens, né? Assim, que, vamos dizer, não tem um problema obstrutivo, né? Já começam a roncar por causa da flacidez, né? E mais ou menos 40% das mulheres. E dá para fazer uma ginástica para melhorar essa... Dá. Ah, olha Olha, aí, tem hoje, hoje não, já tem algum tempo, né? No tratamento aí de ronco e de apneia do sono, uma tipo de terapia que você faz, fonoaudiológica, para fortalecer toda essa musculatura da faringe, que a gente chama de fonoaudiologia do sono. E, por incrível que pareça, melhora até casos de apneia do sono. Porque, como eu disse, o ronco é um sintoma de obstrução, né? É uma passagem forçada do ar através de um orifício que está estreitado. Geralmente é na base da língua, na faringe. Tá? E tem várias coisas que dificultam, né, essa passagem do ar. Além da flacidez, né? Aumento de peso, quer dizer, a pessoa começa a engordar, sobrepeso, tá? Porque a gordura abdominal, né, ela dificulta a expansão torácica. Então, vamos dizer que ela pesa, né? Pesa. Então, quando a pessoa vai... Os obesos têm uma tendência maior a desenvolver. Para inspirar, sim. Né? A posição, né? Deitado de barriga para cima, em decúbito dorsal, né? O peso abdominal e também o peso aqui da língua, a língua também se projeta para trás, obstrui mais a passagem da faringe. Então já é um fator de ronco, né? E dependendo do caso, aí a gente já vai chegar na apneia. A apneia é a parada respiratória que acontece durante o sono. Tá? Então, e essa apneia, quem sofre disso perde muito qualidade de vida. Com né? certeza. Né? Ele tem, a apneia do sono ela causa microdespertares. É lógico que tem, mesmo que você não tenha problema nenhum, até um certo grau de apneia leve é considerado, vamos dizer assim, normal. Né? Uma apneia leve, pessoas saudáveis. Tá? Mas quando começa a ocorrer uma obstrução, seja por problema aí de obstrução na via aérea, por exemplo, em criança, a gente tem aumento aí de adenoides, de amígdalas, que causa a principal causa de ronco e apneia na criança. Então, criança que ronca é normal? Não. Né? Então, a criança ronca, dorme de boca aberta, isso atrapalha muito o desenvolvimento infantil, inclusive o desenvolvimento intelectual da criança, são crianças que têm problemas escolares. Né? Porque se você não tem um sono repousante... Não tem um sono repousante. Você começa o dia já como se fosse com uma energia, a pilha gasta, né? Sim, e além de tudo, ainda tem um problema de oxigenação cerebral. Né? Então são crianças que estão constantemente, vamos dizer assim... o sono para elas é um estresse, ela não acha posição, ela ronca, ela adota certas posturas, né? Ela dorme de boca aberta. Né? Tem quem aí é otorrino e ortodontista, né? Entende bastante disso. Sim. Né? Agora, pegando esse gancho com as crianças, né?
acho que tem muitos pais aí que vão estar assistindo e que de repente percebem isso. Tem alguma correlação disso com os estímulos que a criança pode estar recebendo durante o dia ou até mesmo no período da noite? Tem as orientações para que esse sono da criança ele possa ser um sono mais repousante, quer dizer, no ambiente onde a criança está, o tipo de estímulo que é dado para a criança, porque esse é um tema que está um pouquinho mais, digamos assim, está mais na governabilidade, né, dos pais. Sim. De darem uma atenção. Porque se deixar, a criança às vezes fica lá numa TV, fica com celular ou com computador, isso aí, né? já é um problema de falta de repouso mesmo. Pode não ter nada a ver com a questão da apneia, nem nada, que, como eu disse, é basicamente obstrutiva. Mas o uso de celulares de tela, as crianças estão dormindo cada vez mais tarde, né? Isso aí com certeza dá um problema aí. Elas dormem pouco, né? E descansam pouco, né? No dia seguinte, para ir para a aula, é um problema. Né? Isso é questão de estilo de vida. Isso já vem há algum tempo, né? A primeira babá eletrônica que teve a televisão. Hoje é o celular, né? Então você vê criança, inclusive tem vários países que estão proibindo o uso aí de celular para criança aí abaixo de 7, 8, 10 anos de idade. Né? É uma medida de atenção pública, né? Sim. Porque quando os pais às vezes não dão essa atenção, porque é muito cômodo, né? Ah, você está com uma atividade, quer fazer alguma coisa, eu vejo isso muito em restaurante, né? É que a criança vai para o restaurante e não fica quieta, né? E às vezes os pais estão lá com outras pessoas e tal, e não querem aquele incômodo, entrega o celular ali com um desenho, com um filminho, com algum joguinho, e a criança se distrai. Quer dizer, esse estímulo que a princípio é assim para ter um pouquinho de sossego, né? Acaba se tornando algo até meio viciante, né? Sim, porque a criança desde começa cedo a ter um hiperestímulo, isso pode predispor certos problemas aí, né? Ou agravar certos problemas, como o TDAH, autismo, né? Pode agravar ou até começar a desencadear alguns casos, né? Porque a criança acaba ficando viciada naquilo, né? Porque são muitos estímulos, né? E você falou uma coisa interessante, que o autismo é aquela coisa da criança que está muito centrada em si mesmo, né? Não tem tanta interação social. E o telefone, já tem pesquisas falando isso, inclusive em relação aos adultos, né? O uso do telefone celular, das redes sociais, ele diminuiu muito a interação entre as pessoas. Quer dizer, é uma troca de energia, uma troca de olhares, de contato, né? Com as pessoas, que acabou virando o homem com a tela de um celular, a tela de um computador e a tecnologia. Né? Isso é algo que eu acho que a gente vai ver cada vez mais as consequências desse tipo de comportamento. Né? Porque hoje, como a gente falou no início, a questão hoje da civilização está cada vez pior por causa da tecnologia. Então, por exemplo, nós viemos voltando até no sono, né? A gente vive hoje num ambiente claro. O dia e a noite, né? O dia e a noite, né? Então, antes não, vamos dizer, o homem primitivo começava a escurecer, ele já ia se preparando para dormir. Sim. Né? E hoje não, a gente acende a luz, vai ver a televisão, vai ver o celular, vai ver o computador, às vezes fica trabalhando até mais tarde, fica lendo, né? E então esse problema da luz já causa uma alteração do nosso ciclo biológico, ciclo biológico, no ciclo circadiano. Né? Alteração aí o principal aí mediador é a melatonina. Né? Muita gente acha até que a melatonina é um indutor do sono. Na verdade, ela não é um indutor do sono. Vamos dizer assim, a melatonina é o hormônio mestre, né, que rege a questão aí do ciclo biológico, e um deles é a questão do sono. Dormir e acordar, Sim, né? Então não é só a questão do dormir e acordar, do ritmo circadiano, essa coisa de vigília e sono,
Agora, sim, de um tempo para cá que está sendo muito estudado, mas envolve muitos neurotransmissores, né? Uhum. Então, vou falar que é só a melatonina é simplificar muito a coisa. Sim. Tanto que tem gente que toma melatonina e não adianta nada. Né? Não, eu quanto mais descubro, quanto mais estudo, quanto mais eu leio a respeito, mais eu me encanto com a complexidade do ser humano e quanto a gente ainda tem a descobrir em relação a detalhes, né, do nosso funcionamento. Recentemente nós vimos aí o Prêmio Nobel de Medicina numa descoberta em relação ao sistema imunológico que cria uma amplitude de novas oportunidades de abordagem, porque uma verdade que até então era absoluta deixou de ser. Uhum. E a ciência faz isso o tempo todo, né? Acho que isso é essencial, a gente olhar para o lado da ciência, mas tem uma coisa que acho que nós fomos perdendo ao longo do tempo também, que é essa coisa da observação, da percepção de si mesmo, né? Uhum. Como é que eu estou neste momento e o que eu estou precisando, né? Porque às vezes a gente se senta à mesa, vem o prato, você come um pouco, você está satisfeito, mas vem te servir mais e você come mais, que você já não é mais fome, né? Já é um estímulo meio autônomo, né? Assim como a bebida, né? Uma taça de vinho era suficiente, mas eu tomo 2 garrafas, né? Então, e isso vai, quer dizer, não respeita a hora que começa a ter sono, não posso dormir, aí vai fazer o quê? Vai tomar um estimulante, café, né, energético. Hoje, consumo de energético é um absurdo, né, um na absurdo, garotada. Hoje Então, o pessoal, engraçado, tá tendo, até li esses dias, tá tendo uma tendência a diminuir o consumo de álcool. Mas está aumentando a tendência ao uso de outras substâncias, né? Outras drogas, vamos dizer assim. Né? Então, eu estava lendo, as cervejarias estão preocupadas no mundo inteiro, porque a juventude está cada vez bebendo menos, mas está partindo para outras substâncias, para o uso de outras substâncias. Né? Eu me lembro bem de uma pesquisa que o cara que fabricava a Coca, né? Ele estava querendo se posicionar no mercado. Todo mundo dizia que era uma fábrica de refrigerante, né? E eles se posicionaram como uma fábrica de bebidas, que é diferente. Hoje você vê a Coca produzindo. Tem água da Coca, tem sucos, tem uma série de coisas. E essas bebidas certamente vão entrar no hall. Eu vi recentemente até 2 brasileiras que fizeram o quê? Uma espécie de composto de ervas, que elas fazem um chá e colocam aquilo como se fosse um drink, né? Ou uma cerveja. E aí para a juventude que também tem essa visão de academia, de ser mais saudável e tudo mais, acaba entrando nessa onda, né? Mas de novo é assim, eu estou artificializando algo que poderia estar usando, se eu estivesse me percebendo e respeitando o meu ciclo, né? Melhor talvez estivesse vivendo mais, né? Porque é muito estímulo, estímulo luminoso, estímulo eletromagnético. Né? E a questão da modernidade, dessas alterações que vão ter no estilo de vida, sono, iluminação, poluição eletromagnética, alimentação cada vez mais artificial, né? Isso aí é um conjunto de fatores que estão sendo também, já está sendo muito estudado, que são os responsáveis por essa pandemia e essa epidemia de autismo que está tendo aí. Tem um cálculo que em 2030, nos Estados Unidos, cada família vai ter de 1 a 2 autistas. Cada família. Né? E isso aí é uma questão assim, o que é o autismo? O autismo nada mais é do que um processo inflamatório cerebral, não é? É uma inflamação, né? E que leva a uma alteração funcional de neurotransmissores. Então, tanto que tem vários graus, né? E tem várias coisas que desencadeiam isso aí.
Uma das coisas que está muito, assim, vem sendo estudada é justamente, como eu falei, a poluição eletromagnética. Já se provou que o filho, no ventre materno, a onda eletromagnética, quando eu falo isso, é onda de celular mesmo, 5G, 4G, ele atravessa o ventre materno e o crânio da criança é o quê? Uma membrana ali cartilaginosa. No início não tem osso nenhum. E mesmo quando tem, ainda é muito fino. Né? Então a penetração é muito grande. Então já fizeram um trabalho comparando o cérebro de uma criança, a recepção dessas ondas, né? Dentro do ventre materno, no recém-nascido, não é? E no adulto. No adulto também penetra. Eu lembro muito bem, eu não sei se você se lembra, mas quando começaram a instalar torres de celulares aqui em Cuiabá, muita gente começou a ter insônia, ter problema de ansiedade. Ah, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Né? Hoje, talvez, tá, não sei o quê, mas o organismo também vai se adaptando. Só que essas ondas eletromagnéticas, elas causam um problema sério. Inclusive, acho que pode estar relacionado até com certos tipos de tumor, né? Tumor cerebral e outra coisa toda. Alterações aí cardíacas, né? Então se aconselha não usar o celular no bolso da camisa. Pois é. Não, eu procuro até evitar. Esses dias eu estava me questionando se não existiria algum tipo de capinha que mitigasse esse tipo de... Só que eu falei, bom, se ela vai mitigar isso aí, pode ser que ela também não pegue o sinal, né? Do Wi-Fi. Que eu posso falar onda eletromagnética, mas eu não sinto nada. Gente, lembra de uma coisa, raio-x é onda eletromagnética. Quando você vai tirar um raio-x, o técnico que está exposto ali, ele põe uma proteção, né? Ele vai lá para trás. Radiação eletromagnética pesada, né? Pesada. Quer dizer, você receber uma carga ali é uma coisa. O cara que fica fazendo isso o dia todo, né? E a gente recebe isso o dia inteiro. Veja bem, você mora num prédio de apartamento. Mesmo que você desligue o seu Wi-Fi à noite, o que deve ser feito, né? O Wi-Fi do seu vizinho tá... Você olha lá quantos traços tem lá, tá pegando perfeitamente. Né? Você só não tem a senha. Pois é, a orientação à noite, então, é desligar o Wi-Fi, né? Então, mas eu vou pegar esse gancho da inflamação que tu falou antes, porque é outro tema também que acho que no passado não se falava muito disso. O processo inflamatório, quer dizer, uma reação natural do corpo de defesa e proteção. Né? Então, tem algum agente externo, uma substância... qualquer coisa que estimule, né, o sistema imunológico a produzir essa reação inflamatória. Ao longo do tempo a gente foi se acostumando a combater isso com anti-inflamatórios e não dar uma atenção aos estímulos que estavam causando a inflamação. Hoje a gente vê que você tem inflamação a partir de alimentação, inflamação a partir do álcool, do açúcar, o próprio estresse, né, é inflamatório, a obesidade, que nunca foi, no passado não era tratado como algo, como uma doença, né, hoje é tratado como uma doença metabólica e é uma doença inflamatória. Então, e essa inflamação constante, né, ela tem uma tendência a gerar problemas crônicos, né? Sim. Os distúrbios do sono são um desses problemas, mas tem inúmeros outros, é isso? Tem inúmeros outros. Pode-se dizer que o envelhecimento, né, se eu for olhar uma coisa bem ampla, né, o envelhecimento é uma doença inflamatória. Né? Porque o problema não é inflamação aguda. A inflamação aguda é benéfica, aquela que você falou. Sim. É para defesa e tal. O problema é você manter um quadro de inflamação crônica, desencadeado o quê? Por alimentação inadequada. Então você já citou aí, né, os piores alimentos. Né? O disparado primeiro é gordura trans, tá? Óleo vegetal, que você cozinha aí. Né? Isso é um absurdo. Esses óleos vegetais, eles eram usados antes como lubrificante.
Só que começava a sobrar aquela coisa toda, tá? Vamos dar um jeito de usar para alimentação humana. Aí foi usando óleo disso, óleo daquilo, modificado tudo quimicamente, né? Óleo de arroz, óleo de girassol, óleo de soja, né? Modificado quimicamente. O óleo de colza, né? Que é o... De palma. Não, a palma ainda é óleo mesmo, né? Mas tem que é até uma gordura saturada. Mas tem a colza, que é um óleo vegetal que foi canola. Canola. Canola é uma sigla que significa Canadian Oil, eu não sei mais o que, mas é um óleo que era usado como lubrificante venenoso, que foi modificado para servir para fazer comida. Como um óleo diferenciado, mais caro, mais que caro. É vendido como um produto E aí mais para saudável. vender, e aí para vender isso tudo, o que a indústria fez? Demonizou a banha de porco, né? Demonizou a banha, demonizou a gordura bovina, né? Gordura faz mal, gordura mata, gordura aumenta o colesterol, que não tem nada a ver, né? E então o óleo é um problema. E quando você coloca o óleo numa temperatura alta, ele simplesmente queima. A gente está cansado de ver aí. Vai na feira e o pessoal fritando pastel, aquele óleo preto, né? E tem gente que filtra extremamente oxidante, extremamente, né? Aquilo ali é oxidação pura, né? E aquilo ali o organismo simplesmente não sabe o que fazer com ele. Começa a depositar. Isso é interessante que assim, na bioquímica a gente estuda como que é uma reação em cadeia, né? Então você coloca um elemento antioxidante como esse no organismo, não só esse, né? Diversos outros. Quer dizer, aquilo ele afeta a estrutura do átomo, removendo ali um elétron e vai fazendo esse processo de oxidação em cadeia, que são os chamados radicais livres, né? E isso é um processo constante, um dos grandes vilões, né? De uma série de doenças, inclusive do processo de envelhecimento. Doenças autoimunes, né? E hoje o principal é o quê? Poluição atmosférica. Plástico é um problema. A gente, quando eu falo a gente mesmo, a gente tem microplástico até no cérebro. Impressionante o tanto que o plástico está infiltrado na nossa civilização, né? Então não é só pegar o micro-ondas, que tem o plástico ali, que aqueceu, não. Garrafinha de plástico, aquilo ali solta. Garrafão de água aí, solta plástico. Você está tomando aquela água cheia de plástico, microplástico, né? Transporta aí num caminhão aí. E o organismo não tem uma estrutura preparada para digerir isso, inclusive, né? uma das causas relacionadas a isso com o autismo, né? As microinflamações que os microplásticos causam no sistema nervoso. Está relacionado com vários tipos de problema. Né? Muita gente acha que não, mas o plástico é um problema, não é só na água. Né? Até latinha de cerveja é revestida de plástico. Tanto que isso fica difícil, né? Então só dá para tomar cerveja se for de garrafa de vidro. De garrafa né? É melhor. E a água também de garrafa de vidro. Garrafa de vidro também. Pra não... E a água das redes de também estão contaminadas, né? Porque a tubulação, a maioria é de PVC. Não, então contaminadas também, porque todo esse microplástico, tudo, isso aí está na água, isso aí vai para rio, vai para tudo, né? E não é eliminado no sistema de tratamento, são micropartículas. Né? A filtragem ajuda a eliminar uma quantidade boa, né? Porque apesar de ser microplásticos, mas o filtro retém. E tem um tipo de filtro especial para isso? Olha, eles falam muito em osmose reversa, que é assim, o supra-sumo dos filtros, né? É caríssimo. Mas um bom filtro aí de prata, coloidal, tudo retém uma boa parte desses microplásticos. Que coisa impressionante, né? Imagina isso tudo, né? Como lidar
São coisas como se diz, da modernidade, né? Nós fomos nos transformando, facilitando a vida, utilizando o produto industrializado e junto com isso a gente vem... Aí vem microplástico, vem açúcar, né? O açúcar é um problema, né? Inclusive o grande problema de saúde hoje na civilização é o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Que é um conjunto de sinais, né? E sintomas, vamos supor, que dos quais os mais importantes, né? Sobrepeso, obesidade, né? Hipertensão arterial, né? E alteração hormonal, doença apneia do sono, que está relacionado, que a pessoa engorda, né? Então isso tudo é o quê? É o uso, abuso de carboidrato na alimentação. Né? Então descobrir o carboidrato e a partir daí, porque o quê? É barato. Você vai fazer uma alimentação à base de carne, né? Entre aspas, é caro, né? Sim. Mas o carboidrato é barato. Inclusive, isso aí foi na época, quando começaram a cultivar, fizeram estudos, tal, nas múmias egípcias, tal. A qualidade, vamos dizer assim, dos dentes, né, era muito, muito ruim, né? Porque justamente muito carboidrato, cárie, aquela coisa toda. Obesidade, né? As múmias. Múmia. E outra coisa que eu li esses dias também, o povo, vamos supor, o povo romano e outras, né, eles eram alimentados à base de carboidrato, de trigo, etc. Porque isso diminui, vamos dizer assim, a testosterona, diminui a agressividade, a coragem. Né? O cara fica mais tranquilo, né? Sim. Tá, aumenta, aí ele começa a engordar, aí a gordura dele começa a produzir mais hormônio feminino. É como se ele tivesse, entre aspas, castrado, né? É um tema que vem de longa data, então, né? Porque assim, para você plantar, né, é barato, né? É muito mais fácil você plantar, ir lá colher, fazer o pão, fazer seja lá o que for, né? Do que você sair correndo para caçar. Né? Então até aquele livro Sapiens tem uma passagem muito interessante lá que ele fala que o trigo domesticou a raça humana. Não foi a raça humana que domesticou o trigo. Porque a partir do momento que passou-se a plantar, o indivíduo passou a assentar ali, né? As tribos começaram a plantar, a colher, aquela coisa toda. Né? Então o trigo domesticou o ser humano, não tinha mais, você diminuiu guerra, aquela coisa toda, né? Você caçar, campo de caça, tal. Falou do carboidrato afetar a produção de testosterona, né? Então hoje a gente tem uma dieta aí muito centrada em carboidrato, né? Sim. Esse é um dos elementos que está tirando, está tendo essa, não vou dizer que é uma coisa totalmente frequente, não tenho a informação, mas eu vejo o quanto hoje se prescreve reposição de testosterona, né? Nós manipulamos testosterona todos os dias, e é para homens, para as mulheres, tem uma indicação muito forte, né? Porque os níveis estão muito baixos e as pessoas querem manter um nível de atividade, né? Física, enfim, de energia melhorada. Então é uma coisa que está atrelada à outra. Agora, tem um ponto, assim, meio, vamos dizer assim, que não está sendo visto aí na questão da prescrição da testosterona. Será que a grande maioria precisa? Porque, veja bem, precisa quando você tem sintomas de deficiência de testosterona. Então, tem vários sintomas. Porque você tem duas maneiras de você... Quando fala de testosterona, assim, falando de todos os hormônios, né? Então, muitas vezes, o médico, o prescritor, se baseia na dosagem de testosterona no sangue. Só que ele tem que colocar na cabeça que a testosterona no sangue não está funcionando.
Ela, para funcionar, ela não tem que estar circulando no sangue. Ela tem que estar na célula, no receptor. Uhum. Então tem que ter realmente sinais de deficiência de testosterona. Ah, mas será que está sobrando, mas está sobrando pouco? Será que não está pouco? Aí você tem que verificar, para você fazer uma prescrição acertada, você tem que verificar os hormônios marcadores de função da testosterona. Uhum. Né? Por exemplo, o LH, hormônio luteinizante, todo mundo acha que é o hormônio que faz ovular, tudo, mas não. Sim. No homem, o LH é produzido lá no hipotálamo, vai lá no testículo, estimula o testículo a produzir testosterona. Então você tem que ver como está esse LH. Está baixo, está alto, não é? Está normal? Então, se está normal e o cara está saudável, está com musculatura, está com coragem, porque eu não gosto de falar assim agressividade, testosterona dá coragem, né? Então, talvez ele não precise fazer reposição. Por quê? Porque a testosterona que ele produz não está circulando, ela está sendo utilizada, né? Na musculatura, inclusive cardíaca. Sim. É o órgão aí que, depois do cérebro, que mais tem receptor para testosterona. Não falando só da testosterona. Na mulher, tem uma eu, na minha opinião, tenho uma prescrição exagerada de testosterona. Então está ocorrendo muito caso até de masculinização por causa disso. Uhum. Tá? E se prescreve muito por causa de libido. O tratamento principal. da libido. Só que a mulher, a libido, principalmente, tanto no homem quanto na mulher, não está tão ligada à testosterona. Está mais ligada à dehidroepiandrosterona, que é um hormônio androgênico que é produzido na glândula suprarrenal e é um precursor da testosterona. Tá? Então, assim, na minha questão de linha de raciocínio, eu penso que é muito mais interessante você verificar, provavelmente a mulher que está com baixa libido, ela tá estressada. E um dos hormônios, os dois hormônios principais que fazem o gerenciamento do estresse são o cortisol, que é o hormônio da vida, né? A gente vive porque tem cortisol, e a dehidroepiandrosterona, ou DEA. E o DEA, além dele modular junto com o cortisol, o estresse, né? Mais o estresse agudo, ele também, como ele é um hormônio androgênico, ele se transforma naturalmente em testosterona. E, muito importante, o DEA, na mulher, mais na mulher do que no homem, ele controla mais a libido. Então, é melhor você repor DEA na mulher, se for só para tratar a libido, do que testosterona. Inclusive o DEA é até considerado aí o hormônio da juventude, né? E ele é muito importante porque ele age no organismo todo, ele não é só um hormônio androgênico, né? Tem diversos outros e ele ajuda a papéis balancear o estresse. E a questão da libido está muito relacionada com a questão do estresse também. Né? Eu costumo falar que... Não dá para fazer a abordagem focada... Isolada só. Vai lá, dosa. Por exemplo, tem um homem está lá, baixo tal, libido baixa, musculatura, aquela coisa toda, um gatão de sofá. Aí você vai lá, dosa a testosterona dele, né, tá lá embaixo. Aí você taca ali testosterona. Só que ele está com a barriga desse tamanho. E a gente sabe, né, que no homem a testosterona só é eliminada, o excesso de testosterona só é eliminado depois da conversão dela em hormônio feminino, que é o estradiol. E essa conversão ocorre no tecido gorduroso. Gordura hoje é considerada uma glândula, né, principalmente a gordura intraabdominal. Então o que acontece? Você dá testosterona para ele, só que os receptores dele já estão... Ele não tem pouco receptor, né? Porque não tem musculatura, não tem nada, está sedentário. E essa testosterona vai ficar ali circulando, a testosterona está lá em cima, mas o cara clinicamente está um bagaço. E pior,
essa testosterona começa a se converter em hormônio feminino, vai dar depressão, vai piorar, porque excesso de estrógeno no homem é um desastre, né? O homem tem, mas em excesso é um desastre, né? E vai até aumentar muitas vezes a produção aí de estrona. E a estrona, ela é proliferativa para o tecido prostático. Então está relacionado com hiperplasia benigna da próstata, né? Não é só o DHT, que é o dihidrotestosterona, e com câncer de próstata, em pacientes suscetíveis. Ou seja, né, a prescrição ela tem que estar acompanhada de um olhar mais amplo e um acompanhamento, né? Não é uma medida isolada. Vou dar testosterona para esse cara, eu vou dosar a testosterona, vou dosar o LH, vou dosar o SHBG, que é a proteína que transporta, e vou dosar o estradiol dele, o hormônio feminino. Como está esse hormônio feminino dele? Não é? Isso tudo é uma nova forma de abordagem, né? É uma forma fisiológica. Você enxerga a visão mais porque ampliada. Se você for só tirar o exame de sangue, você vai estar tratando o exame, não vai estar tratando o paciente. Agora, tem indicação? Tem, né? Porque, inclusive, com a modernidade, como eu falei, estilo de vida, o homem está cada vez mais sedentário. Sedentário diminui massa muscular. Onde tem mais receptor para testosterona? Cérebro e músculo. Então, se o músculo atrofia, tem pouco receptor também. Esses receptores começam a ficar ali inativos. Então, não adianta. Você começa a dar boa alimentação, né? E antes de dar testosterona, bota o cara na academia. É estilo de vida, né? Estimule o testículo dele a produzir testosterona. Agora, tem aqueles casos, lógico, relacionados com o envelhecimento, no qual o seu envelhecimento testicular vai fazer com que você produza menos testosterona, que a testosterona é produzida no testículo. Então, como é que você vai saber se é envelhecimento ou não? Dosa o LH dele. Se o LH dele estiver lá em cima, provavelmente é uma atrofia testicular. Né? Aí você repõe a testosterona. Junto com outras coisas. Porque não adianta você só dar o hormônio se não criar condições desse hormônio ser utilizado. Ok, então vamos lá. A questão da prescrição, ela é uma atividade que tem que estar centrada mesmo no conhecimento, né? A tua prática mesmo demonstra isso. Aí tem aquilo que a gente começou a falar no início, né? A mudança de estilo, de qualidade de vida, que afeta, né, todas as pessoas que acabam levando a esse quadro. E tem N abordagens que podem ser feitas com outros profissionais, né? Como que tem sido assim, a sua conduta dentro desse campo? Quer dizer, você vai fazer um diagnóstico, as pessoas, na maioria das vezes, ela quer a solução rápida, né? Imediata. Ela chegou lá, tem 50 anos de hábitos ruins, desregrados, e aí quer que uma solução resolva na semana seguinte. Então, essa construção disso, o envolvimento de outras especialidades, da nutrição, do cara que faz atividade física, né? um personal. Como que tem sido isso na sua prática do dia a dia? Então é muito importante a abordagem, né, vamos dizer assim, do envelhecimento saudável, dessa coisa toda, é uma abordagem multidisciplinar. Então, e como toda abordagem multidisciplinar ou de vários profissionais, tem várias escolas, né? Então, um segue mais determinada escola, outro segue mais determinada escola, e depende também do tipo do organismo da pessoa, né? Se ela é portadora ou não de alguma doença. Então, basicamente, entra o médico, né? Entra o nutricionista, não é? Entra o farmacêutico, né? Acho que até todo médico tem que ter um farmacêutico para chamar de seu, né? Importante, né? É importante, né? Esses dias mesmo eu fui lá na farmácia lá, falar lá com
Eu fui lá buscar lá, e aí eu perguntei lá se ela tinha, se tinha lá, se manipulava lá adenosina. Sim. Né? Que eu estou querendo fazer estou programando fazer adenosina uma é fórmula. Fosfato. Isso, uma fórmula para indutora de sono usando adenosina, que a adenosina é um potente indutor do sono, sim, né? Sim. Então ela falou que tem lá, eu falei, então eu vou começar já a bolar alguma coisa. Mas voltando aí, então é muito importante ter várias abordagens. E o médico, a partir do momento que ele tem o diagnóstico do paciente dele, do tipo do paciente, do que o paciente tem, ele vai prescrever, pelo menos eu faço assim, né? Ele vai prescrever a medicação, quando eu falo medicação, fitoterapia, ou seja lá o que for, né? Suplementação, né? Hormônio, seja lá o que for, né? Uma alimentação adequada para aquele paciente, dependendo do que ele quer, né? O tipo de exercício, então aí entra também a questão da academia, do educador físico, do treinador, né? Do tipo de atividade física que é importante para ele. E que ele consegue fazer. E que ele consegue fazer. Às vezes já tem lesões, né? Já tem outras. Se já tem lesões, tem alguma coisa. Então, por exemplo, é uma coisa que é muito. Que o pessoal acha caminhar é bom, correr é bom, não sei o quê. Depende. Né? Caminhada, se você for fazer caminhada, você está só aliviando a sua consciência. Né? É lógico que é muito melhor do que você ficar sentado o dia inteiro no sofá, né, vendo televisão. Né? Mas, se for fazer caminhada, tem que ser uma caminhada rápida, tudo. E isso aí você está basicamente exercitando o seu sistema cardiovascular. Agora, a partir dos 40, 45 anos, você tem que ter o quê? Tem que ter massa muscular. Porque perda de massa muscular é fatal. Né? Até a musculatura cardíaca atrofia. Né? Tem aí a cardiopatia senil. A musculatura, o coração não precisa... Está flácido. Né? Não tem vai força. criando, vai perdendo músculo, criando ali tecido fibroso, da insuficiência cardíaca. Né? Pessoa muito, muito velha. Então tem que fazer exercício, tem que tanto treino cardíaco quanto musculação. Se não gosta de musculação, tem muita gente que fala, tal, Pilates é um ótimo exercício. Né? Tanto para... Cara, tem gente, você faz musculação, vai fazer Pilates para você ver. Você sai de lá, primeira aula, morto. Mesmo que você faça musculação todo dia, o negócio é feio. Né? Eu faço Pilates, já tem 4 anos já. É violento. Vou trazer a minha fisioterapeuta aqui uma hora dessa para a gente conversar sobre isso, porque ela faz algumas transformações. Pilates aumenta muito a massa muscular. Né? Mas no paralelo também tem assim, a atividade, né? Como ela sempre me diz, eu faço normalmente 2 ou 3 vezes na semana, né? Mas todos os dias tem que fazer algum tipo de atividade, que aí é do ritmo. Então dá para fazer um agachamento em casa, tem lá. Sim, não pode ficar montei parado. Uma pequena academia em casa, então, até para fazer. O ideal é você fazer assim, a partir dos 40, 45, o exercício de força, aí vai a musculação, o pilates, seja o que for, talvez seja mais importante do que o exercício que chamam de aeróbico. Tá? Porque você vai precisar de massa muscular. Você fazer exercício de força, né? Primeiro, você vai aumentar a massa muscular. Segundo, vai aumentar seus níveis hormonais de testosterona. Exercício é muito bom para a cabeça. Vai emagrecer, porque o exercício que mais emagrece, por incrível que pareça, é musculação, é atividade muscular. Porque o músculo consome muita energia. E qual é a energia? Se você vai treinar em jejum, que é uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer, você vai consumir o quê? A sua reserva de energia, que é tecido gorduroso. Sim. Então, o melhor exercício para emagrecer chama-se musculação. Tá? Olha aí, olha a dica, hein? E outra coisa, a partir dos 40, 45, 50, o exercício aeróbico deve ser feito moderadamente, porque ele é um exercício que produz muito radical livre. E a partir... porque ele queima muita glicose, né? Queima glicogênio. E a partir do momento que você, de uma certa idade, o seu organismo começa a ter dificuldade para lidar com o excesso de radical livre.
Já não basta o que está por aí na alimentação, no meio, e você ainda está produzindo muito. Mas né? aí vem um conjunto de ajudantes, né? Que são os suplementos que você consegue trabalhar para melhorar essa claro performance. Que, né? Isso ajuda muito, né? Os antirradicais livres, tal, tem vários aí, os mais conhecidos são a vitamina C, vitamina E, né? O resveratrol, né? Inclusive, acabar com essa falácia de vinho é bom para a saúde porque tem resveratrol. Ele não é bom para a saúde. Ele tem resveratrol? Tem. Mas tem álcool também. E o álcool hoje está considerado tão cancerígeno quanto o cigarro. O uso excessivo de álcool. Inclusive, uso excessivo, né? O uso excessivo. Mas mesmo assim, o que falar o uso moderado, 1, 2 taças por dia, já é considerado, não é considerado... Não é adequado. Não é adequado. E se for à noite, pior ainda. Porque aí acaba aí vai atrapalhar o sono também. O sono também. Afeta o sono. Não tá fácil não, pessoal. Viver saudável, viver bem, é um exercício... A questão do vinho foi o maior golpe publicitário da indústria vinícola. Né? Então, porque tem resveratrol, que não sei o que e tal. Uma garrafa, eu fiz até os cálculos, deixa eu ver se eu me lembro. Uma garrafa uma dose média de resveratrol para ter um efeito antioxidante adequado é em torno entre 5 e 10 miligramas por dia. Né? Sim. Agora, eu fiz um cálculo, eu não me lembro, mas para você ter uma dose de resveratrol, vamos supor, de 10 miligramas por dia, você teria que beber em torno de 5 litros de vinho. De vinho. Vinho demais, né? Vinho então demais. É melhor usar o resveratrol, né? Lá manipulado e tal, porque aí você adquire sem os efeitos deletérios aí, prejudiciais do álcool, que é altamente inflamatório, principalmente para o cérebro. O álcool é um problema. O álcool, açúcar, né? Enfim. Açúcar. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que está assistindo aí o Biologicast, nós voltamos já aqui com o Dr. Chilinska. Está dando uma aula sensacional para nós. Nós começamos com o assunto do sono, já envolvemos uma série de outros temas. Fique aí, nós já voltamos. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Olá, estamos de volta aqui com o Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada com o Dr. Carlos Chilinska, ele que é otorrino e que atua numa diversidade de áreas da medicina, tem algumas especializações e na área de saúde integrativa, de cuidado com o sono, enfim, é uma abordagem bastante ampla, né? E nós já tivemos discutindo aqui muitos temas que você vai
se chegou agora, eu recomendo que você retome esse vídeo desde o início. Nós sabemos, Dr. Carlos, que a maioria das pessoas tem uma dificuldade para fazer mudança de hábitos, né? Que fez a vida toda aquilo, acha que aquilo é uma normalidade, né? Aliás, tem até um termo que chama de normose, que é a patologia da normalidade, né? E tem muito a ver com o estilo de vida que a sociedade moderna, enfim, acaba colocando, né? Qual que é o preço que esse cara paga por não assumir uma mudança de hábitos hoje, para daqui a algum tempo? Isso aí talvez seja o maior problema que a gente enfrente, né? Porque muitas vezes o paciente chega para fazer consulta e você coloca para ele, né, as três principais coisas, né, que ele tem que fazer para melhorar, né? São 3 pilares básicos: alimentação, sono, né, e exercício físico. São os 3 principais aí do estilo de vida. Você tem que começar por aí, né? A alimentação, ver como é que ele está se alimentando. Além disso, como que o organismo dele está assimilando esse alimento. Então hoje a gente vê que problema de absorção intestinal é muito importante, a saúde intestinal é muito importante, não é? Como está o sono é super importante, né? Um sono ruim, seja por insônia, seja por apneia, a apneia dá microdespertares, libera uma série de hormônios, deles o cortisol, que aumenta a insulina, que dá resistência à insulina, que leva ao diabetes, obesidade. Então, quer dizer, é uma cascata, né? E o exercício que a pessoa simplesmente começa a atrofiar, não é? Atrofiar. Então, quando eu até falo para o paciente, falei, olha, depois que eu faço a consulta, faço a prescrição, estudo, eu falo assim, ó, a minha parte no seu tratamento é 10%, tá aqui, ó. 90% é você. Então, isso aí é muito complicado, porque se a pessoa tem, por exemplo, no caso do homem, o que é mais complicado? É a bendita do álcool, a bendita cerveja do final de semana, ou às vezes até no happy hour, não sei o quê. E aquela coisa, encontra alguém, eu vou comemorar, Sim, vamos tomar uma cerveja, não vamos tomar uma água, um suco, né? Né? E aqui em Cuiabá é muito convidativo. É muito convidativo e é um hábito, né? Virou um hábito. Eu lembro que eu sou mineiro, lá em Minas, você ia visitar alguém, você via o quê? Você via um café, uma quitanda, um pão de queijo, alguma coisa assim. Mas hoje não. Chega é cerveja, é refrigerante, aquela coisa toda. Isso barateou muito, né? Antes era caro. Eu lembro que era muito caro. Né? Mas então o problema é essa mudança de estilo de vida, né? Também sair do sedentarismo também é muito complicado. E a pessoa às vezes vai ganhando peso, aquela coisa toda, ela já tem dificuldade de fazer o exercício, ela já começa a desanimar. Então, às vezes, isso até envolve, eu acredito que indico muitas vezes fazer uma terapia, alguma coisa assim, para ver se a pessoa aceita aquilo, né? E larga o sedentarismo, os maus hábitos. Dá para largar de uma vez? Dá, mas você pode também, é igual fumar. Você pode largar de uma vez, você vai sofrer bastante aí 1 mês, ou você pode ir parando de fumar aos poucos. Né? O fato é que sem mudança não tem como mudar. Não tem como mudar. Né? Então, por exemplo, eu gosto da cerveja, então começa. Toma menos, vamos supor, toma mais água, né? Toma mais cerveja sem álcool. Né? A cerveja até tem uma coisa interessante. Só fazer um parênteses aqui. Muita gente acha que o que dá aquela sensação de relaxamento, de bem-estar da cerveja, que você toma um copo de cerveja já tem aquela... né? É o álcool, não é o álcool, é o lúpulo. É o lúpulo. O lúpulo, ele tem uma substância chamada xantomol,
que ele atua no nosso sistema de recompensa endocannabinoide, que é uma coisa muito interessante para a gente falar sobre isso algum dia. Com certeza. Sistema endocannabinoide. Então, dá aquele relaxamento. Então, a cerveja sem álcool dá a mesma sensação, não precisa do álcool. Né? Olha aí. E já é um álcool a menos na sua vida, né? Um álcool a menos. Maravilha. Dr. Carlos, olha, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que nós faremos o convite para termos o prazer da sua presença aqui, desses conhecimentos valiosos. Tem muitos temas ainda para abordarmos, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos espectadores em relação particularmente àqueles que têm problemas com o sono. Quer dizer, o que você pode dizer para essas pessoas? Ele está enfrentando problema de sono, tem o cansaço, tudo mais. Qual que é a sua recomendação para esses a questão do distúrbio do sono, como eu disse, os principais são o ronco e a apneia do sono, que estão intimamente relacionados, e a insônia. Né? E às vezes a pessoa tem os dois também, né? Porque tem pessoa que até um quadro grave de apneia, ele nem consegue dormir, que ele não consegue nem deitar. Então, assim, procure se tratar, tem tratamento para isso hoje, né? Tem tratamento. Né? Procure melhorar o estilo de vida, já é um grande caminho. Procure emagrecer. Né? Procure, no caso, se você tem dificuldade para dormir, procure fazer uma higiene do sono. Então, um ambiente agradável, silencioso, escuro, né? Evita luz, né? Procura não passar muito aí depois das 10 horas da noite para dormir. Evita a tela pelo menos 1 hora antes, né? Pega e vai ler alguma coisa, né? Aí uma luz amarela. Uma musiquinha tranquilo, sim, né? Vai ler alguma coisa assim, tá? Exercícios tipo alongamento, ou até mesmo exercício de força, né? Vamos dizer assim, um pilates, alguma coisa, no final da tarde, sem liberação de adrenalina, porque são exercícios lentos, ajuda muito a dormir, porque, como eu disse, o músculo libera muita adenosina, trifosfato de adenosina, que é um indutor natural do sono, né? Então, isso aí ajuda. Então, exercícios moderados, né? Ajuda, tá? O pilates é um, yoga é outro, né? Então, isso aí ajuda bastante a dormir. E crie no seu quarto um templo do sono. Né? Eu costumo falar que quarto só deve ser usado para 2 coisas, né? Para dormir e para fazer sexo. O resto não é para fazer no quarto, não é para ler, não é para ver televisão. Tira a televisão do seu quarto, né? Pega o celular, tira de perto de você, põe em outro canto, né? Mas alguém pode ligar, põe fora do quarto, tal, e eu lá se for uma suíte, no banheiro, no máximo, porque se alguém ligar, toca, você escuta. É igual quando era antes o telefone. Né? Então, tem que fazer a higiene do sono mesmo, né? É o melhor. Muito bom. Olha aí, quantas dicas interessantes, tenho certeza que você vai aproveitar, mas mais do que aproveitar isso, é fazer a mudança. Ou você muda, ou a vida vai te impor limitações cada vez maiores. E a gente está aqui para promover saúde, para promover conhecimento, para promover a tua liberdade de escolha, para que você possa fazer as melhores escolhas possíveis para ser saudável. Tá? Um abraço, não esqueça de curtir, de compartilhar, siga as redes sociais do Dr. Carlos, estão aqui no link, e as redes sociais da Biológica também, e até a próxima.